Bom dia, amados irmãos, saúdo todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Graças a Deus, mais um domingo nós nos reunimos, né, como povo de Deus, para em comunhão, né, com os nossos irmãos, adorarmos a Deus, louvarmos o seu santo, precioso nome. Irmãos, quero convidá-los a abrir as suas Bíblias lá no livro do profeta Joel. Livro do profeta Joel, no Antigo Testamento. Livro do profeta Joel. Depois de Oséias, né, e antes de Amós. Livro do profeta Joel, capítulo 2. Farei a leitura dos versículos de 12 até o versículo 17. Joel, capítulo 2, versículos de 12 a 17. Todos acharam, amém? Assim diz a palavra do Senhor. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, uma oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam, saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Poupa o teu povo, o Senhor, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque hão de dizer entre os povos, onde está o seu Deus? Vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos, né, compreender a palavra do Senhor nesta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, graças nós te damos mais uma vez. Nós até aqui entoamos louvores, nós ouvimos a tua palavra, nós te agradecemos com os nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que teu Espírito Santo nos dê neste momento entendimento da tua santa e bendita palavra. Usa este servo como instrumento nas tuas mãos para trazer a tua palavra ao teu povo aqui congregado, Pai. Que o Senhor possa continuar mais uma vez nos abençoando, e por isso nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, um escritor que os irmãos talvez já tenham visto falar, David Wilkerson, uma obra muito interessante, é A Cruz e o Punhal, né? Quem já deve ter lido esse livro. Esse pastor evangélico, né, americano, ele pregava, irmãos, lá nos Estados Unidos, pregava a pessoas marginalizadas, né, no subúrbio de Nova York. E num dos seus sermões ele escreve a seguinte frase: em muitas igrejas evangélicas americanas e ao redor do mundo, pode-se visitar igreja após igreja, meses sem fim, e nunca se irá ouvir menção ao arrependimento. Diversas igrejas decidiram
que arrependimento é uma mensagem ofensiva demais. O objetivo do profeta Joel aqui, irmãos, para quem não sabe, é então chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados. O profeta, um dos profetas menores, né, do Antigo Testamento, Joel, o objetivo dele era chamar o povo ao arrependimento dos seus pecados, mostrando então a necessidade de crer no Senhor. Joel aqui, irmãos, ele faz entender a aproximação do dia do Senhor, e para aqueles que se arrependerem e crerem, né, verdadeiramente em Deus, será um dia de salvação. Joel está falando que Jesus virá. É evidente, irmãos, que em todas as escrituras, todas elas apontam sempre para o Salvador. Elas apontam sempre para a vinda do Messias Jesus Cristo. Se você pegar desde Gênesis, né, lá logo que acontece a queda, que fala, né, que virá um homem que pisará a cabeça da serpente, né, lá em Gênesis até Apocalipse, né, Deus então ele vai, e as escrituras vão falar da vinda do Messias. Mesmo sabendo, irmãos, que a salvação é um meio de graça, né? E nós, reformados, né, entendemos que a graça é somente pela fé e a salvação realmente é pela graça de Deus, né? Muitas vezes, então, nós corremos o risco de pensar que Deus não dá muito valor ao arrependimento. Sei que realmente é algo bem difícil, né? Assim como o pastor evangélico David Wilkerson, né, e o livro que ele escreveu, Da Cruz do Punhal, fala, né, dessa questão do evangelismo lá na cidade de Nova York, né, e até ele, inclusive o livro conta que um dos principais ou dos maiorais daquele povo lá, ele se converte, na verdade, ao evangelho, né, e ele, na verdade, fica feliz em ver como que o evangelho, né, ou a palavra de Deus, ela causa transformação na vida das pessoas, né? E aí muitas vezes então a gente acha que Deus ele então não dá muito valor à questão do arrependimento, né? Sei, irmãos, que esta questão ela parece até um pouco simples, né? Porque nós pensamos da seguinte forma: sou fraco mesmo, né? Não consigo dizer não aos meus erros, mas depois eu falo com Deus, né? E digo a Ele que eu estou arrependido e está tudo certo, não é isso? Muitas vezes nós sabemos que somos pessoas pecadoras e isso vai permanecer, né, até o dia que Jesus retorne, né? E então nós pensamos assim, já que eu sou fraco mesmo, ou já que a carne é fraca, como muitos tratam esse versículo de forma errônea, né? Então é só se aproximar de Deus e aí está tudo certo, né? A questão muitas vezes até do relativismo, né? Só pedir para Deus, eu posso talvez continuar fazendo o que eu quiser, né? Viver nesse mundo de pecado e chego para Deus e está tudo tranquilo, né? Quando nós pecamos, irmãos, é evidente que nós devemos levar urgentemente o nosso problema a Deus e demonstrar arrependimento. Afinal, sem isto não há perdão de pecados. Por isso, muitas vezes nós dizemos e nós falamos, crer até o diabo crer, vocês sabem disso. O problema, irmãos, é se arrepender, porque o diabo não se arrepende do que faz. Ele crê, ele treme até, ele sabe quem é Deus, mas ele não se arrepende daquilo que ele faz. Mas isso, irmãos, não deve ser feito de forma leviana, pois Deus sabe se o arrependimento é verdadeiro ou não. E não adianta se aproximar de Deus de maneira falsa. Porque Deus, irmãos, Ele sonda os nossos corações. Ele sabe se eu e você, nós nos aproximamos dEle de maneira verdadeira ou não. E há pouco eu falava, né, da questão da queda do Adão e Eva, né? Adão e Eva cometem o pecado, desobediência a Deus por comer fruto da árvore que não podia comer, na verdade, né? Aí ele se esconde de Deus, achando que alguém
principalmente Adão, ia conseguir se esconder de Deus. Por isso, irmãos, ninguém pode se esconder de Deus. Muitas vezes, talvez nós façamos algo que não deve fazer, achando que nós fazemos escondido dos nossos irmãos, né? E, enfim, Deus está vendo, é isso que a gente fala, né? Deus sabe de todas as coisas. Por isso, irmãos, não tem como se esconder de Deus. E aí o texto, então, irmãos, vai nos falar sobre algumas características do verdadeiro arrependimento. Características de um verdadeiro arrependimento. E a primeira coisa, irmãos, está aí no versículo 12 do capítulo 2, que nós acabamos de ler. A primeira coisa está na primeira parte do versículo 12. Primeira característica, irmãos, de um verdadeiro arrependimento é que ele é da vontade de Deus. A primeira coisa, irmãos, é que o arrependimento verdadeiro, ele é da vontade de Deus. Depois do profeta, irmãos, e aí se nós voltar um pouquinho nos textos aí, no versículo 11, depois então de Joel, né, do profeta Joel falar do castigo divino e da dureza que é enfrentá-lo no dia do acerto, como se vê, e eu falei, né, no versículo 11 de Joel, ele então agora apresenta ao povo de Deus o que? O convite que ele mesmo faz. Qual é o convite que ele faz? No versículo 12a, convertei-vos a mim. Convertei-vos a Deus. Em várias partes da Bíblia, irmão, nós podemos observar que é da vontade de Deus que haja arrependimento verdadeiro por parte do pecador, ou por parte daquela pessoa que peca. E aí seja o pecador membro do seu povo ou não, né? Então, há então essa vontade, né? Deus, irmãos, e aí alguns textos, né, vão falar que a questão da salvação vai salvar todas as pessoas? Não, evidentemente que não. Muitos serão salvos, né? Mas Deus, ele quer, né, que o seu povo, ou que as pessoas, elas se arrependam dos seus pecados, né? É da vontade de Deus, irmãos, que os perdidos, as pessoas que ainda não conhecem a Deus, né, cheguem ao arrependimento verdadeiro para serem salvos, como escreve lá, né, Pedro em sua segunda carta, no capítulo 3, versículo 9. Também, irmãos, é da vontade de Deus que os salvos, né, se arrependam e permaneçam na comunhão. Está lá em Apocalipse, capítulo 2, versículos 5 e 16. E é da vontade de Deus também, irmãos, que se você tem andado fora da vontade de Deus, saiba que é da sua vontade que você se arrependa, né? Então, esse é o primeira característica, irmãos, de um verdadeiro arrependimento, porque é da vontade de Deus que isto aconteça. É da vontade de Deus que isso aconteça. Segunda coisa, irmãos, que o texto vai nos mostrar, segunda característica, irmãos, é que um verdadeiro arrependimento, ele deve mudar o interior além do exterior. E está aí nos versículos 12, na segunda parte dele, né? Na parte B, né? E também na primeira parte do versículo 13. Ele diz assim, primeiro ele falou, converteis a mim, né, de todo o vosso coração, e isso com jejum, com choro e com pranto. E ele diz, rasgai os vossos corações. Essa é a segunda característica, irmãos, sobre o arrependimento verdadeiro, é que ele deve então fazer o quê? Já que nós cremos, né, no sacrifício de Jesus na cruz, nós, gentios, né, então isso agora, a partir de um arrependimento genuíno da nossa parte, né, isso vai fazer o quê? Vai mudar o nosso interior além do exterior. Ele não está falando aqui, não que não deva mudar o exterior, a parte externa, aquilo que as pessoas observem, mas que ele deve ir mais longe do que isso.
Além de mudar o nosso interior, o nosso exterior precisa ir mais além ainda. É isso que Joel está falando aqui. O texto, então, irmãos, fala em o que ali? Manifestações exteriores de arrependimento, como jejuns, choro e pranto, pois nós somos convidados a se converter a Deus utilizando estas práticas. A prática do jejum, irmãos, é algo assim, não há uma receita para a questão de jejum. Muitas pessoas em algum momento me perguntaram, né, como é que eu pensava a questão do jejum, como é que eu fazia a questão do jejum, né? Mas eu quero dizer para os irmãos que isso é algo pessoal de cada um dos irmãos, né? A gente não tem uma receita, não. Você deve jejuar lá uma semana sem comer, sem beber, né? Ou você deve fazer isso da meia-noite até o meio-dia, ou você deve fazer isso, sei lá, um outro horário. Enfim, a questão do jejum, irmãos, é uma prática individual de cada pessoa. Por isso, irmãos, que a questão de jejum, ela existe um propósito na questão, né? Não é simplesmente o fato de nós nos abster de certos tipos de alimento ou em alguns horários, mas qual é o objetivo, né, de jejum, né? Mas para isso, irmãos, precisa haver arrependimento. É isso que Joel está falando nesses versículos. Arrependimento, irmãos, envolve mudança de comportamento, né? Nós sabemos que pelos frutos se conhece as árvores, você sabe disso, né? E que fruto nós temos dado? Será que são frutos bons, frutos de arrependimento, né? Que fruto nós temos dado? Então, por isso, irmãos, que o arrependimento envolve uma certa mudança de comportamento. Portanto, ele deve ser notado pelos outros também, o fruto, né? O que a sua conversão, o que o seu se achegar a Deus, você acreditou no sacrifício de Jesus, né? Seus pecados agora foram perdoados, né? E você agora nova criatura é. Trocou aquele coração de pedra por um coração de carne, né? E agora você é uma pessoa cristã, uma pessoa, um discípulo de Jesus que segue a Jesus. E como é a sua vida, né? Como é que você se comporta, né? Então o arrependimento ele envolve, irmãos, essa questão de mudança, né, de comportamento. Esse comportamento, irmãos, ele deve ser visível pela prática religiosa ou pelas nossas atitudes, né? Que realmente há um pesar pelo erro cometido, né? Nosso coração ele deve se entristecer, irmãos, quando nós fazemos coisas erradas, né? A gente deve ficar triste pelo erro cometido e nós devemos sim, aí sim, né, nos buscar, nos voltarmos a Deus e pedir que Ele tenha misericórdia de nós. E nós lemos aqui vários textos que falam que as misericórdias de Deus, elas são infindáveis, elas são gigantescas. Deus é uma pessoa que tem muita paciência, né, para conosco. Contudo, irmãos, o exterior não é o principal, né, pois ainda assim, irmãos, é possível fazer cara de triste, né, demonstrar sofrimento e até reparar os erros sem estar verdadeiramente arrependido. Você sabe, né? Não é uma questão só exterior, porque, como eu falei, né, fazer cara de triste, estar demonstrando sofrimento, estar sofrendo, né, pelo pecado, e até reparar os erros, não é só por esta questão, porque o verdadeiro arrependimento ele vai além dessa questão exterior, né? Pois ele não fica só no rasgar as roupas, né? Tanto é que Joel, o profeta Joel aqui, ele diz o que? Rasgai o vosso coração. E naquela época, essa questão de rasgar as roupas era um costume do povo do Antigo Testamento, né? De rasgar as roupas, né? Em alguns textos nós vamos encontrar essa prática, né? Mas então ele diz que não é só questão exterior, né? Não é só isso, né? Pois não significa ou não fica só nos rasgar as roupas, né?
um sinal de arrependimento para o povo de Deus no Antigo Testamento, mas deve ser algo, irmãos, que atinge o nosso coração e as nossas emoções. Por isso Joel fala, rasgai o vosso coração. O arrependimento verdadeiro, irmãos, ele mexe por dentro, e é ele que nós devemos buscar, pois depois Deus não aceita outro tipo de arrependimento, se não for através do nosso coração, da nossa transformação, né, das nossas mentes e da nossa vida. Ok, irmãos? Terceiro ponto que o texto vai nos mostrar, terceira característica. Vamos ver aqui se vai trocar ou não. Por favor, aí, eu só mudo o próximo para mim, se der aí. Terceiro ponto, irmãos, está aí no final do versículo 13 e no versículo 14. A questão do verdadeiro arrependimento, irmãos, ela traz vantagens para quem? Para o arrependido. O verdadeiro arrependimento, irmãos, o arrependimento sincero traz vantagens ao arrependido. Deus, irmãos, ele não necessita do arrependimento de ninguém. O próprio Deus, né? Pois as vantagens, elas são somente nossas. A vantagem do arrependimento ou do verdadeiro arrependimento é somente nossa. O profeta aqui, irmão Joel, nessa ocasião, sabendo que o povo merecia o castigo de Deus, ele não ousa nem afirmar que eles terão alguma vantagem, né, no acerto de contas, se viesse a se arrepender. Mas ele apenas diz o que? No versículo 14, quem sabe? Perceba que ele não fala assim, você se arrependa e você vai ter isso, enfim, e aquilo, e afim, né? Mas ele diz o que? Quem sabe? Quem sabe Deus, né, não olha para nós, né, nos dê bênçãos em nossas vidas, né, nos dê várias coisas boas, né? Mas ele fala, quem sabe? É como se o profeta estivesse dizendo assim, não merecemos nada, mas o Senhor é capaz de nos abençoar no meio de toda esta desgraça que estamos passando por causa dos nossos pecados. Todos sabem, irmãos, que Deus odeia o pecado, vocês sabem disso, né? Mas, através, irmãos, da sua graça, ele olha para nós, pecadores, assim, meu filho, né? E aí, ele faz o quê? Envia seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados, através da sua graça. Ele podia não fazer nada disso, né? Ele podia nos entregar ao léu, assim, viver com o nosso pecado, mas não. Ele, então, manda seu Filho Jesus para que morresse naquela cruz, para que o sacrifício de Jesus fosse, então, suficiente, né, para nos salvar. Evidentemente, para todo aquele que crê e se arrependa, né, dos seus pecados, ok? O grande beneficiado, então, por isso, irmãos, pelo arrependimento, é o arrependido, né? Lá no primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 9, ele vai falar também um pouco sobre isto. No Antigo Testamento eles diziam, irmãos, talvez nos dê uma bênção, o pessoal, né, o povo que vivia no Antigo Testamento, talvez Deus nos dê uma bênção, mas no Novo Testamento, irmãos, nós sabemos com certeza que Deus tem bênçãos para os arrependidos e, sendo preciso, arrependa-se. Hoje nós temos, né, irmãos, as Escrituras Sagradas completa, né? Todos os escritos estão sobre as nossas mãos. Quem viveu antes de Jesus só tinha o quê? A lei de Deus, né? Só tinham a parte do Antigo Testamento, na verdade, né? Mas hoje nós temos ela completa. Por isso que eles achavam assim, quem sabe Deus, através do nosso arrependimento, Ele nos deu uma bênção. Mas para nós não, como eu falei. Nós temos certeza, irmãos, que Deus tem bênção para as pessoas arrependidas e nós precisamos, então, nos arrepender sempre. Ok, irmãos? E a última coisa que o texto vai nos mostrar sobre as características de um verdadeiro arrependimento é que ele é um assunto importante, é um assunto urgente, urgentíssimo, né? Está aí nos versículos de 15
até o 17, né? Ele fala que o verdadeiro arrependimento é um assunto urgente, irmãos, importante, pois o profeta, ele está falando aqui, Joel, né, de um castigo que poderia vir a qualquer momento sobre o povo. Joel está falando isso para aquele povo. E para nós, irmãos, qual é a situação? E se Jesus voltasse exatamente hoje, ou daqui a pouco, né? As pessoas, né, que ainda não se arrependeram, as pessoas que não creram em Cristo Jesus, o que vai acontecer com eles? Aí será tarde demais, né, irmãos? Por isso, a gente prega sempre, crê no Evangelho, crê no Jesus Cristo e se arrependa dos seus pecados, porque a hora que ele voltar, puf, acabou tudo. Não vai haver dizer assim, vai haver dizer, não, Senhor, mas eu ajudei o pobre, um necessitado, eu fiz tal coisa, fiz outra coisa, fiz coisa boa, não sei o quê. Não, mas e você creu no meu filho, Jesus Cristo? Você creu em mim? Você se arrependeu dos seus pecados? E aí, a cara de tacho, né, irmãos? Não. E aí, então, vem a questão do julgamento e a questão da condenação. Por isso, irmãos, né, nós precisamos pregar essa palavra, né? Falar da palavra de Deus, falar do sacrifício de Jesus na cruz, o que isso significa, né, para nós e para as pessoas também que ainda serão salvas mediante a palavra de Deus. E aí, então, Joel segue, irmãos, falando sobre a importância e a urgência, né, que precisam ter nos dias de hoje, nesse momento. Então, estão no versículo 15 a 17, no apelo para que, primeira coisa, no 15, né, tocai a trombeta em Sião. E trombeta aqui, irmãos, era usada para anunciar uma iminência de perigo, né, naquela época, né, no Antigo Testamento. Ele segue falando no texto, irmãos, promulgai um santo jejum. Falei aqui do jejum, né? Jejum aqui é uma tentativa de demonstrar arrependimento, na verdade, tá? Depois ele segue ali com as orientações: proclamai uma assembleia solene, né, um culto a Deus, né, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, né, reuni os filhinhos, os que mamam. E ele está falando aqui das crianças, na verdade, até essas crianças de colo, os que mamam ainda, ele está falando, reúne todo esse povo, né? Ele está falando isso. Fala também, irmãos, né, sobre saia o noivo da sua recâmara, lá no 16, né, e a noiva do seu aposento. Ele fala inclusive dos noivos, né, que os noivos dessem um tempo em suas festividades de casamento, se fosse o caso, né, aquelas pessoas que estavam prestes a se casar. E por último ele fala também, irmãos, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o pórtico e o altar, e orem. Essas são algumas coisas que o profeta trata aqui como importantíssimas, né, em relação então ao arrependimento verdadeiro. Portanto, irmãos, o arrependimento verdadeiro é um assunto importantíssimo, né, e urgente, onde o acerto com Deus, o acerto de contas pode ocorrer a qualquer momento. Porque vocês sabem que nós não sabemos que dia Jesus vai voltar. Você sabe disso, né? Ninguém sabe a hora que Jesus voltará. E se ele voltar, irmãos, hoje, se ele voltar neste momento, ele vai encontrar o que neste mundo? Né? Vai encontrar pessoas salvas, pessoas arrependidas, pessoas que creem em Jesus Cristo. Mas vai encontrar pessoas, irmãos, que ainda estavam cegas, perdidas nesse mundo, pessoas que talvez você e eu teve a oportunidade de falar a palavra de Deus e nem tchum, que diz assim, né? Nem te ligo para isso que nós falamos, né? Por isso, irmãos, não é para deixar para mais tarde,
pois as consequências, elas são eternas. E é isso que nós estamos falando, irmãos. Porque quando Jesus voltar, ele então vai vir buscar a sua igreja, né? Todos serão julgados. É evidente que os salvos receberão só, né, a questão do galardão, né, daquilo que eles fizeram, e o restante da pessoa para a condenação. E aí nós vamos viver o quê? Eternamente, né? Eternamente com Deus. Então é algo que precisa ser urgente da nossa parte, e as pessoas também precisam entender isso. E para elas entenderem, nada mais justo e correto do que nós pregarmos isto. E não desistam, irmãos, disso. Nunca. Não desistam disso. Porque muitas vezes nós falamos da palavra de Deus, muitas vezes nós queremos que nós mesmos, né, mudemos as pessoas do mundo, mas isso não compete a nós. A nós só compete falar, 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 falar. E Deus se encarrega, né, de transformar a vida daquela pessoa. Concluindo, irmãos, Deus deseja que todos nós pratiquemos, e nos convida a isto por sua palavra. Deus não tem nenhuma vantagem com isto, pois as vantagens são todas nossas, né? O encontro com Deus é algo inevitável, irmãos, pois cedo ou tarde ficará claro se nosso arrependimento ele é real ou não. Pois o assunto, irmãos, é sério e merece a nossa análise profunda, né? E a tomada de decisões urgentes. Por isso, irmãos, se você ainda não se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus como seu Salvador e Senhor, minha palavra é, irmãos, faça isto agora. Arrependa-se verdadeiramente, pois só isso, ou só assim, será salvo, e Deus quer a sua salvação. Se você já fez essa decisão, irmãos, mas tem pecados ocultos, ou pecados que foram confessados de forma leviana, sem arrependimento verdadeiro, confesse-os e deixe-os para que você tenha verdadeira comunhão. Que Deus possa continuar, irmãos, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, que nós possamos nos arrepender verdadeiramente, diariamente, né, diante do Deus, né, diante das nossas orações, dos nossos jejuns. Sei que, como o pastor, né, David falou, não é algo fácil, é uma palavra difícil, mas Deus sabe de todas as coisas, né? Que nós possamos então praticar e entender, né, o que contém, o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nós te damos graças mais uma vez por tua santa e bendita palavra, Pai. Nós te pedimos que teu Espírito Santo que habita em nós, que está nesse mundo, que ele venha nos dar a direção, ele venha nos conduzir nos caminhos do Senhor, que nós não nos venhamos a desviar nem para a direita, nem para a esquerda, que nós seguimos firmes para o alvo que é Jesus Cristo, Pai. Abençoe a vida dos meus irmãos, fortalece-os na tua palavra, que eles possam ser usados como instrumentos nas tuas mãos para abençoar outras pessoas, para falar da tua santa e bendita palavra, para que o Senhor, para que eles possam ser tocados pelo teu Espírito, e que eles possam se converter dos seus maus caminhos, Pai. Por isso nós te pedimos, Pai, nos dê um dia, um restante de dia abençoado na tua presença, uma semana abençoada também, Pai, no nosso trabalho, nossos estudos, em tudo aquilo que o Senhor colocar em nossas mãos, Pai. Que tudo que nós fazemos seja para a honra e a glória do nosso Deus, Pai. Mais uma vez nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Pai. Amém, amém e amém.
Muito bem, irmãos, quero agradecer os irmãos, né, também que nos ouvem, nos assistem, aqui que ainda vão nos assistir nas redes sociais, né, desta igreja. Que Deus possa abençoar a vida de cada um deles e que nós, como eu falei, né, possamos ser encorajados a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Que Deus abençoe a vida de cada um. Ok?